É uma alegria muito grande poder estar compartilhando a palavra com vocês aqui hoje. Uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração, em primeiro lugar, no coração da minha esposa lá em casa. Temos conversado e meditado muito sobre isso. Como o Zé falou, eu já compartilhei anteriormente essa palavra num culto de jovens. E eu vi aqui uns rostinhos que também estavam lá. Então, vou pedir um pouco de paciência, porque eu vou repetir algumas coisas que eu já disse. Mas é com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês também. E o tema dessa palavra, o título, o que Deus tem falado comigo, é sobre confiança, confiança em Deus. Algo que também o Senhor já tem falado antes mesmo de eu pegar o microfone, glória a Deus. E meditando sobre isso, eu percebi que muitas vezes pode ser difícil para nós confiarmos em um Deus que é amoroso, bondoso e misericordioso, mas que ao mesmo tempo é onipresente, onisciente e onipotente. E a minha expectativa hoje com vocês aqui é que, de alguma forma, com que a palavra de Deus nos falar, a gente possa sair encorajado e consolado a confiar mais em Deus. Amém? Enfim, a confiança, ela, na realidade, é a base de qualquer relacionamento que nós tenhamos uns com os outros também. Até mesmo em relacionamentos bem superficiais, momentâneos e rápidos, já é necessário algum tipo de confiança para que ele exista. Se tu tá na rua, sem celular, sem relógio, sem bateria, e tu precisa saber que horas são, e tu não conhece ninguém ao teu redor, a decisão de falar com alguém já é uma decisão baseada em algum nível de confiança. A confiança que, nesse caso, é anterior a qualquer tipo de contato. Seja pela como a pessoa se veste, como ela se porta, como ela fala com os outros, alguma coisa nela vai ter que te passar algum nível de confiança, senão tu não vai fazer esse contato. Se tu achar que a pessoa é maluca, se ela tem se ela apresenta algum risco para ti, não vai acontecer esse contato. E aí, então, não existe esse início de um relacionamento, mesmo que ele seja momentâneo. Até mesmo entre colegas de trabalho, eu preciso confiar no meu colega de trabalho para que a relação flua. Se eu não confio nele, eu não posso, o trabalho em equipe vai estar fadado ao fracasso. Também, se eu não confio no meu chefe, o ambiente de trabalho vai ser horrível e não vai durar muito tempo. E se um chefe não confia nos seus subordinados, da mesma forma, eventualmente a relação vai terminar, vai acabar numa demissão. E quando a gente vai vendo relacionamentos mais profundos, quando a gente vai vendo maior nível de intimidade entre os relacionamentos, nós vamos observando que existe também um maior nível de confiança. A confiança é o que permite o iniciar e que sustenta o continuar dos relacionamentos. No caso de dois companheiros, como é que eles podem ser companheiros se eles não se expõem, se não se expõem às suas fraquezas, às suas debilidades, às suas dificuldades um ao outro, se não confiam nisso um ao outro? Da mesma forma, como é que pode subsistir um casamento em que a esposa não confia na condução do marido, não confia nas palavras que ele fala, que o marido também não confia no auxílio e no cuidado da sua esposa? Filhos que não confiam nos seus pais, eles se rebelam, e pais que não ensinam seus filhos a serem confiáveis os tornam inseguros e imaturos. Se não há restauração da confiança em todos os relacionamentos, em qualquer nível, os relacionamentos vão se desfazendo. E não é por acaso que nós vemos isso ao nosso redor que é assim. Porque os princípios e as necessidades dos nossos relacionamentos são reflexos do nosso relacionamento com Deus, são reflexos da comunhão com Deus. Os relacionamentos nossos são baseados em confiança, porque antes disso, o nosso relacionamento com Deus também é. Confiança, que na palavra é fé. E eu quero gastar um tempinho mostrando isso na palavra, como confiança é fé. E na Bíblia, existe duas palavras no original para fé. Uma do Velho Testamento, então é uma palavra hebraica, e outra do Novo Testamento, que é uma palavra grega. E no Velho Testamento, primeiro, nós temos então, não uma tradução direta, né, mas nós temos uma palavra que exemplifica bastante o que é fé, que é a palavra aman. E ela vai aparecer primeiro em Gênesis 15:6, que vai dizer o seguinte:
ele creu no Senhor, Abraão, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E aqui o significado dessa palavra é justamente confiar, agarrar com firmeza. A palavra aqui é o creu. E depois Paulo, inclusive, vai dizer que esse é o momento em que Abraão é justificado pela fé. A fé que vem pelo ato de crer. E, inclusive, essa palavra ela é traduzida, por exemplo, em Êxodo 14:31, como literalmente confiança. Vai dizer que viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Inclusive, de Amã, que a gente está falando sobre confiar, que vem a palavra amém, que nós usamos muito no nosso contexto. Amém significa mais do que só que assim seja, mas eu me agarro com firmeza ao que está sendo dito. Eu coloco a minha confiança no que está sendo falado. Então nós vemos que no Velho Testamento, fé é confiança para aqueles que estavam escrevendo, para aqueles que estavam agindo dessa forma. E no Novo Testamento também. Aí no Novo Testamento nós temos uma tradução bem mais direta. A palavra para fé é pistis, que significa literalmente confiança, segurança e firmeza. É usada muitas vezes no contexto mercantil, dizendo que alguém era digno de tomar crédito, alguém era digno, alguém que eu podia colocar a minha fé que ele iria pagar o que ele estava tomando de empréstimo. Então, alguém que era, em outras palavras, confiável. Então, a gente vê que fé é confiança na palavra. Então, agora, se eu sei que fé é confiança, eu posso usar alguns textos que a palavra fala sobre fé, sobre confiança, para nos especificar o que é confiar em Deus. O que significa confiar em Deus. O que é fé na palavra. E aí eu quero convidar os irmãos a abrirem Hebreus 11:1, onde nós vamos gastar um tempo olhando essa definição de confiança. Em Hebreus 11:1, vai falar o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então aqui a gente tem dois aspectos da fé, podemos chamar assim, e o primeiro deles é a certeza de coisas que se esperam, e o segundo, uma convicção de fatos que não se veem. E duas palavras-chave para a gente entender fé, confiança, que é certeza e convicção. E a primeira delas, eu quero falar sobre a certeza das coisas que se esperam. E no português, às vezes, a gente tem uma dificuldade de entender e de usar e de, quando ler, compreender plenamente o que é certeza. Porque, com uma boa frequência, nós utilizamos outras palavras junto de certeza que tira o significado real de certeza. A gente fala seguido, alguém me pergunta assim, tu tem certeza que tu está falando? A gente fala, eu acho que sim. Mas se eu falo, acho que sim, acho que eu tenho certeza, logo eu não tenho certeza. Né? Uma palavra acaba anulando o significado da outra. Ou alguém pergunta assim, tu tem certeza? E aí alguém responde, eu estou quase certo. Também quase certo também acaba tirando o significado da certeza, porque quase certeza não é certeza. Então, quando a gente lê aqui na palavra, a gente precisa entender o que é essa certeza. A palavra, inclusive, original dessa certeza aqui, ela significa firme fundamento. E ela era utilizada no contexto jurídico para explicar um título de propriedade. Então, a certeza é como um título de propriedade. Quero contar uma história rapidamente para tentar ilustrar para nós um pouco melhor o que é essa certeza que fala Hebreus, né? Quando eu e a Raquel estávamos para casar, as pessoas vinham nos perguntar, né? Onde é que vocês vão morar? Já sabem? Aí eu já tinha uma ideia do local, da região que eu queria morar, que seria melhor para a nossa logística. E aí eu dizia, olha, eu acho que a gente vai morar mais ou menos naquela região. Passado o tempo, eu comecei a procurar imóveis para alugar no lugar. E aí comecei a visitar, e aí a mesma pergunta as pessoas faziam, né? Onde é que tu vai morar? Aí eu respondi, olha, a gente está olhando já os imóveis, a gente já tem uma noção muito melhor de onde a gente quer morar.
a gente já entende que entra no orçamento, a gente já viu uns apartamentos legais, então eu acho que a gente vai, agora tem mais convicção, a gente está olhando e a gente acha que a gente morar por aqui. Depois eu fiz uma proposta para um apartamento, e agora já não tinha só mais uma, é por aqui, agora eu já tinha um local. Então as pessoas me perguntavam e eu dizia, não, olha, a princípio a gente vai morar aqui, fizemos uma proposta, os passos estão sendo dados, e aquela ideia abstrata, assim, no início, se transformou em algo mais concreto. Por fim, a proposta foi aceita. E agora as pessoas me perguntavam, onde tu vai morar? E eu dizia, vou morar em tal lugar. Já tinha uma certeza na minha fala. Eu já podia afirmar para as pessoas onde ia morar, porque eu estava apalavrado com o dono do imóvel que eu ia morar em tal lugar. Mas mesmo que eu já falava com certeza, já tinha fortes indícios que eu ia morar lá, ainda existia uma possibilidade, mesmo que vaga, de não acontecer. Do proprietário voltar atrás, dele mudar de ideia, de algo acontecer com o apartamento e a gente não morar lá. Mas quando a gente trocou os documentos, quando assinei o contrato de locação e o proprietário também, quando estava tudo certo com a imobiliária, agora a certeza que antes fazia parte da nossa fala também agora tirava qualquer sombra de dúvida do nosso coração. Agora não existia possibilidade de não morar lá. Já estava certo que eu iria morar lá. E essa é a certeza de Hebreus 11:1. É uma certeza que manda embora qualquer sombra de dúvida do coração. E o segundo aspecto, que a gente está falando aqui de Hebreus 11:1, sobre o significado da fé, é a convicção dos fatos que não se veem. E convicção, aqui, significa provar, testar, evidenciar, como se fosse uma prova final, um argumento que silencia a contestação. Se eu simplificar esses dois significados que a gente trouxe, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, e colocar eles juntos, é como se, quando crescêssemos, quando nós colocássemos a nossa confiança em Deus, nós recebêssemos um título de propriedade, e nele escrito salvação, perdão de pecados, justificação, santificação, vida eterna, tudo aquilo que nós obtemos através da filiação, através de crer em Deus. Então, pela fé, pela própria confiança que nos habilita a tomar esse título, também agora nós conseguimos evidenciar, provar, testar, nós conseguimos ver, mesmo que não com nossos olhos, mas com o nosso espírito. E agora se torna parte do nosso dia. Pela confiança recebemos e pela confiança experimentamos. E um não existe sem o outro. Não consigo ter certeza da minha salvação se eu não tenho uma convicção que um dia Jesus veio, morreu e ressuscitou. Não tem como eu ter essa certeza que algo que eu espero vai acontecer, que eu vou morar com Deus na glória, se eu não tenho a convicção de fatos que eu não estava lá para ver, mas que a palavra de Deus nos revela. E eu também não tenho como evidenciar o que está escrito, por exemplo, em 2 Coríntios 4, que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Eu não tenho como evidenciar isso no meu dia a dia, se não tem uma glória para onde eu vou. Se não tem uma glória que eu espero. Então, um está ligado com o outro. Um não existe sem o outro, e os dois definem juntamente o que é essa fé, essa confiança. E agora, entendemos um pouco melhor o que é a confiança em Deus, mas qual é a raiz dela? Porque a gente está falando que é uma certeza sem sombra de dúvida, uma convicção, uma evidência dos fatos que eu não vejo, mas baseada em quê? E a resposta é, na palavra de Deus. Fé é confiar na palavra de Deus. E no versículo 3 de Hebreus 11, nós temos a primeira aplicação do que nós vimos até aqui, que é a fé. Que vai falar assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que isso aqui está dizendo para nós? Que pela confiança inabalável que nós temos na palavra de Deus, revelada para nós lá em Gênesis, agora nós entendemos um fato, que é como o universo foi criado. Ninguém estava lá, ninguém viu e ninguém fotografou. E eu acho muito legal como a palavra usa justamente esse exemplo para nos mostrar
sobre confiança, porque essa talvez seja uma das únicas coisas que o homem nunca vai conseguir provar, mostrar ou ver como foi. E nós vamos sempre ter duas opções para crer. Uma delas é a especulação humana e outra é a revelação completa de Deus. E isso é confiar em Deus. E em seguida, o texto de Hebreus vai nos mostrar vários homens e mulheres, ao longo de muitos anos, que com bom testemunho e com uma vida de fé, levaram essa fé, essa confiança a uma prática. A gente vai ver que, por exemplo, Abel vai falar que Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus. E se a gente for parar para pensar um pouco sobre a vida de Abel, Abel, de alguma forma, recebeu, seja dos seus pais ou do próprio Deus, o que aconteceu no Éden. E não só isso, ele confiou na palavra que ele recebeu, ele creu, ele entendeu e ele anteveu que a única forma de ser salvo era oferecendo um sacrifício que não envolvia a sua própria força, o seu plantio, que não envolvia o suor do seu rosto, mas um animal, antevendo o sacrifício de Jesus por nós. Também vamos ver que Enoque, pela fé, agradou a Deus, e depois eu quero entrar um pouco mais especificamente em Enoque, mas também temos Noé. Noé ouviu uma palavra de Deus que ia inundar o mundo sem nunca ter chovido, e ele creu e obedeceu. Temos Abraão também, que foi chamado de uma terra distante, para uma terra que Deus disse que ele iria fazer dele uma grande nação, e ele ouviu, nunca tinha visto essa terra, mas ele ouviu a palavra e obedeceu. Sara também considerou a promessa de Deus fiel de que ela haveria de ser mãe. E mesmo avançada de idade, ela creu e recebeu. Temos Abraão de novo pedindo, quando Deus pediu para sacrificar Isaac. E ele foi obediente e confiou de forma que ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Até mesmo ressuscitar Isaac ele poderia. Depois temos Isaac, que pela palavra que recebeu através de seu pai, confiou nela e sabia que a sua descendência seria abençoada. E por causa disso, por causa dessa confiança na palavra de Deus, ele abençoou os seus filhos. Jacó fez o mesmo. José deu ordens para os seus ossos, que quando ele ia morrer, ele deu ordem a respeito dos seus ossos, porque ele sabia que na palavra, o que Deus já tinha falado para o povo, não era desejo de Deus que o povo se mantesse no Egito. Então ele deu ordens a respeito dos seus ossos lá na frente, sabendo o que Deus ia fazer. E assim muitos outros exemplos citados, sendo homens e mulheres que confiaram na palavra de Deus. E vemos que essa confiança na palavra gera uma prática de acordo. Uma confiança verdadeira gera atitudes práticas firmadas sobre a palavra de Deus. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Porque a confiança em Deus sempre gera uma prática de acordo com a fé. Então a gente vê que fé, ela perde um aspecto muitas vezes místico que a gente tem na nossa cabeça. A fé não é um pensamento positivo acerca das coisas que podem acontecer conosco. A fé não é declarar aquilo que nós desejamos que aconteça para que isso aconteça conosco. Fé não é uma energia positiva, uma corrente. Fé não é uma superstição. Fé não é eu dizer que tenho fé que o Brasil vai ganhar a Copa esse ano. Isso não é fé, porque fé é confiar na palavra de Deus. Se alguém tiver palavra que o Brasil vai ganhar a Copa, mas eu duvido. Mas a fé, essa confiança, ela gera uma prática de acordo. Então a fé também não é cega. Ela não é um salto no escuro. E às vezes é muito comum a gente ouvir pregações por aí que falam que fé é um salto no escuro. Teve uma pessoa, há 2000 anos atrás, que propôs um salto no escuro para Jesus. Ele disse, se atira daí de cima, que na palavra está escrito que os anjos vão te segurar para que tu não tropeces em nada. Até mesmo distorcendo a palavra de Deus. E, irmãos, não existe uma fé que é um salto no escuro, pelo que nós estamos vendo nessa definição. A fé é a palavra de Deus vem e nós confiamos nela e agimos de acordo com ela. É por isso que em Romanos 10, 17 vai dizer, assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ouvimos a palavra do Senhor Jesus, então nós confiamos nela e damos o passo firmado nela. Então nós vimos que, até aqui, que confiança é fé.
E por isso nós conseguimos entender que essa fé e essa confiança é expressa através de uma certeza que não deixa margem de dúvida no coração com relação ao que Deus diz e ao que Deus vai fazer. E essa fé também evidencia até mesmo o que não vemos baseado na palavra. E eu quero agora entrar um pouco mais, recapitular aquela parte que eu falei lá no início sobre a fé, a confiança nos relacionamentos. Porque assim como o nosso relacionamento uns com os outros é baseado em confiança, o nosso com Deus também é. E para isso eu queria destacar o texto de Hebreus 11:5, um texto que fala sobre Enoque. Os textos de Hebreus, quando estão falando dos heróis da fé, eles seguem um formato mais ou menos assim. Vai falar que pela fé, o fulano fez algo que expressou fé e teve um resultado da fé dele. Mas o texto de Hebreus 11:5, quando fala de Enoque, parece um pouco diferente. Ele fala o seguinte: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Aqui, o resultado prático da fé de Enoque é ser levado por Deus. Ele vem primeiro. Enoque foi levado. E depois ele explica: pois antes de ser levado, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então, Enoque foi levado porque ele agradou a Deus. Mas como Enoque agradou a Deus? O que a palavra nos revela sobre Enoque é pouco, mas eu creio que suficiente. Lá em Gênesis 5:22, não precisam abrir, mas vai dizer: Enoque andou com Deus. E no 24 vai dizer: Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Como Enoque agradou a Deus? Enoque andou com Deus. E Enoque figurar entre os heróis da fé, para mim, pessoalmente, revela o coração de Deus. Todos os heróis da fé foram homens que mudaram nações, até o mesmo mundo. A sua fé modificou a história que nós conhecemos hoje. Hoje nós somos abençoados por muitas das decisões daqueles homens lá de trás. Mas Enoque, ele simplesmente andou com Deus. Isso para mim revela esse coração de um Deus que deseja relacionamento. E a base do relacionamento é a confiança. No versículo 6, em seguida, logo depois de falar de Enoque, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Fé, confiança, nos permite nos aproximarmos de Deus. E aproximarmos de Deus o agrada, pois temos relacionamento. Se o texto parasse só na parte do crer, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. A gente podia pensar que a fé, a confiança é algo racional. Eu preciso saber só que Deus existe, ter uma ciência da existência de Deus. Mas não para por aí, porque continua dizendo que é necessário que aqueles que se aproximam creiam que Ele existe, mas que também recompensa os que o buscam. Então é necessário que aqueles que se aproximam de Deus também creiam que em Deus há uma recompensa. Creiam que em Deus há vida eterna. Creiam que em Deus há plenitude. Creiam que as palavras que Deus fala são verdade. Que confie nesse Deus. E esse relacionamento e essa confiança em Deus que nos permite nos aproximarmos, sabendo que Ele existe e nos habilita a crer no que Ele fala, também vai nos levar a uma maior intimidade, maior conhecimento. E esse conhecimento de Deus nos leva a mais confiança. E mais confiança nos leva a maior intimidade, maior entrega, maior conhecimento, que nos leva a maior confiança. E assim nosso relacionamento com Deus vai amadurecendo e crescendo de fé em fé. E esse é o desejo do Pai, que nós todos cresçamos em intimidade, relacionamento e confiança. Amém? Mas, irmãos, confiar em Deus nem sempre é fácil. E às vezes é mais fácil nós confiarmos uns nos outros do que confiar em Deus. Porque se eu confio em alguém, se eu tenho um amigo e nós temos uma relação de confiança, essa relação é abalada somente por aquelas coisas que eu faço com relação a esse amigo. Então, por exemplo, se eu falo mal desse amigo para outras pessoas e ele fica sabendo,
a nossa relação de confiança é abalada, porque eu quebrei a confiança dele, eu fiz o mal para ele. E aí precisa ser restaurada para que a confiança volte e o relacionamento não seja abalado por isso. Agora, se eu bater o meu carro sem estar com esse amigo no carro, dificilmente vai abalar o nosso relacionamento. Dificilmente vai ter um impacto nele. Talvez ele não pegue carona comigo, mas, de forma prática, num relacionamento, isso não vai afetar. Só que com Deus é diferente, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Conforme está escrito em Mateus 10:30, diz que até os cabelos na cabeça de vocês estão todos contados. Então, tudo que nos acontece passa pelos olhos de Deus, e nada fica escondido a Ele. Não existe coisa que aconteça na nossa vida que Deus não permita que aconteça. Então, tudo o que acontece na nossa vida pode ser uma aprovação da nossa fé. E, de fato, quanto mais imaturo nós somos, maior vai ser a nossa luta com todas as coisas e com as mais simples coisas da nossa vida. E uma vez que nós somos feridos por Deus, no nosso entendimento, que nós somos feridos por Deus para aquele que nos ama, nós podemos pensar, como Deus pode permitir que isso aconteça comigo? Por que comigo? E através disso, Satanás pode encontrar espaço no nosso coração para começar a semear mentira, discórdia e tentar minar a nossa confiança com Deus. Nossa confiança em Deus. E é isso que Satanás faz desde o Éden. Porque no Éden, quando a serpente vai falar com Eva, ela diz, primeiro, uma mentira, é certo que vocês não morrerão. E depois começa a plantar na cabeça de Eva uma intenção secundária em Deus, como se Deus não fosse totalmente bom, totalmente misericordioso, porque Deus estava escondendo algo que era muito melhor para eles. Que se eles comessem do fruto, os olhos deles seriam abertos e eles teriam entendimento. Então começa a se semear um coração que começa a ter dúvidas com relação à bondade e misericórdia de Deus. E a serpente assim tenta distorcer a palavra de Deus. Mas todo sofrimento que passamos, toda dor que nos é afligida, gera sempre uma crise no nosso relacionamento com Deus. E pela qual temos a oportunidade de confiar mais ainda ou de deixar de confiar nele. A raiz de toda dor, nós sabemos, todo sofrimento é o pecado. Porém, não é necessário pecar para passar pelo sofrimento. Nós nascemos no meio do sofrimento e do mundo caído. O próprio Jesus, que nunca pecou, sofreu e aprendeu pelas coisas que sofreu. E na palavra, tem uma história que inclusive já foi citada aqui hoje, uma história de Jó, que para mim demonstra como é o coração de Deus com relação ao sofrimento, como Deus lida com o sofrimento. Inclusive, se acredita que é um dos livros mais antigos da palavra, e eu não acho que seja por acaso. Eu acho que Deus queria nos dar uma resposta para o sofrimento que veio com o pecado, o quanto antes. E na história de Jó, nós temos um homem que a palavra vai dizer que ele era reto, íntegro, que temia Deus, se desviava do mal. Vai dizer que Jó fazia sacrifícios pelos seus filhos, porque eles poderiam ter pecado. Numa época que não existia estabelecimento de cerimônias e ritos sacrificiais claros, Jó já agia como um sacerdote, fazendo expiação dos pecados dos filhos. Era um homem que cria em Deus e que confiava em Deus. E ele tinha muitas terras, tinha muitos filhos, tinha bois, tinha ovelhas. Mas certo dia, Satanás se apresenta até Deus, e ele diz que estava rodeando a terra, e nós temos um diálogo bem interessante, que é a origem do sofrimento de Jó. E vai dizer assim no versículo 8. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Pode passar. Então Satanás respondeu, será que não é sem motivo que ele teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem?
Abençoaste a obra de suas mãos e seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: vá e pode fazer o que quiser. O Senhor aqui coloca uma limitação, que é não matar Jó e também não colocar, não deixar, não estender a mão contra ele, não inferir sobre ele, não afligir sobre ele nenhuma doença. Mas depois Deus dá uma flexibilidade a mais para Satanás, inclusive deixando ele afligir Jó com uma doença que depois ele fica com o corpo cheio de feridas. E aqui nós vemos o princípio desse sofrimento. Nós vemos que Jó é um homem íntegro, inteiro, honesto, temente e reto. Que não existia uma desculpa para o sofrimento de Jó. Não existia brechas na sua vida para que esse sofrimento ocorresse. Não existia uma justificativa aos olhos humanos para que Jó sofresse o que sofreu. E na realidade, inclusive, esse foi o argumento dos amigos de Jó, que tentaram arrumar alguma justificativa, uma brecha, um erro na vida de Jó para justificar o sofrimento dele. E Deus, inclusive, vai rejeitar os amigos de Jó com relação aos seus conselhos e às suas ajudas, que foram de pouca ajuda, inclusive, para Jó. Mas nós vemos, então, que a origem disso é que Deus instiga Satanás contra Jó, como se fosse um cachorro na coleira de Deus. Coloca limites para onde Satanás pode atingir e deixa Satanás até ir um pouquinho mais depois. E esse Deus que atrai Satanás para arruinar Jó é o mesmo Deus do Espírito que conduziu Jesus ao deserto, o mesmo Deus que não removeu o espinho da carne de Paulo e que levou ele depois para ser morto em Roma. É o mesmo que esteve com Pedro, com Tiago, com João e com cada um dos discípulos e com o próprio Jesus, enquanto eles eram torturados, mortos por amor desse Deus. É o mesmo Espírito que fala, através de Paulo: o que eu quero é conhecer a Cristo e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. É o mesmo Espírito que exprime através de Pedro: contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis da revelação da sua glória. Em muitas situações, irmãos, mais do que Deus deseja curar as nossas doenças, o nosso físico, o nosso exterior, Ele quer curar o nosso coração. Porque para Deus, maior milagre que uma cura exterior é a cura interior. E Deus muitas vezes prepara o nosso sofrimento, mas não com um fim de destruição, mas para salvação. E o fim da história de Jó vai retratar justamente isso. Um homem que cresceu em conhecimento, em intimidade, em confiança com Deus. Porque Deus corrige aos que ama e não deixa sem disciplina aos seus filhos. Ele deseja maior intimidade e relacionamento conosco. 2 Coríntios 4,17 vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Mas eu sei que alguns, ainda assim, ouvindo essa palavra, podem pensar que isso é uma insensibilidade. Que um ser do alto do seu trono, uma divindade, castiga e faz sofrer aqueles que Ele diz que ama. Que tipo de amor é esse? Talvez alguns aqui estejam no meio das suas dificuldades e dores, e isso possa parecer insensível demais, ou duro demais para se ouvir. Pensar que o sofrimento que nós estamos passando vai resultar em algum bem, às vezes parece muito difícil de ver. Mas, irmãos, se essa palavra não toca no teu coração, se o que nós vemos aqui não mexe, não te dá ânimo, eu quero dizer que Deus não ficou insensível, porque Ele desceu do seu trono. Ele se fez homem. Jesus não ficou indiferente à dor e ao pecado, mas Ele diminuiu e Ele não precisava. E Ele conheceu profundamente o sofrimento, como fala em Isaías. E hoje nós temos um sumo sacerdote
à direita de Deus, que pode se compadecer com as nossas fraquezas. Existe alguém que pode sofrer junto contigo. Existe alguém que vai andar contigo através do sofrimento e dos caminhos tortuosos. Se a dor é grande demais para suportar essa hipótese, que Deus tenha permitido tu passar por isso, lembra que Deus não poupou seu único filho, por amor a ti e a mim. Ele nos acompanha no meio do nosso sofrimento e Ele pastoreia o nosso coração, mesmo que no vale da sombra da morte. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Confiar em Deus é estar seguro mesmo em meio à dor, é ter abrigo mesmo quando estamos no abismo, é ter consolo no nosso deserto, é receber poder no meio das nossas maiores fraquezas, é receber salvação no nosso lamaçal e é encontrar prazo no meio das nossas lutas. Enquanto eu me encaminho aqui para o final, tem mais uma coisa que eu quero dizer. Eu queria chamar o Nick e a banda, porque eles cantaram uma música no início do culto, que para mim é algo que Deus estava ministrando muito no meu coração enquanto eu meditava sobre isso. E acredito que o Espírito Santo tenha conduzido. Eu acho que é um bom momento da gente cantar juntos também. Mas, irmãos, às vezes, quando nós estamos no nosso sofrimento, nós nos permitimos nos fechar nele. Ficamos pensando e tentando compreender todos os motivos, as causas e os efeitos de por que nós chegamos até aqui. Por que nós estamos sofrendo. Isso se forma uma nuvem ao nosso redor, onde a gente não consegue ver além do nosso sofrimento. A gente mapeia todos os cantos e possibilidades e muitas vezes deixamos de confiar em Deus por causa do sofrimento e colocamos a nossa confiança na nossa capacidade, pensando, se Deus permitiu que eu chegasse até aqui, então agora é melhor eu sair daqui sozinho. Porém, confiar em Deus é sair desse círculo de sofrimento, desse pequeno véu que se forma ao nosso redor. E assim nós somos levados a sair disso e a descansar na presença e no colo daquele que vê toda a realidade ao nosso redor, daquele que nos ama e cuida de cada um dos seus filhos. Nós agora podemos, mesmo em meio ao nosso sofrimento, ajudar uns aos outros, a olhar a dificuldade uns dos outros, a ver e amar os outros e sair desse véu. Em Jeremias 17:7, como já vimos aqui, vai dizer que feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. Esse é o desejo de Deus, que nós confiemos nele, e assim podemos ser felizes, mesmo quando venham as correntes de água, mesmo quando vem o vento, mesmo quando vem a seca, mesmo quando vem os longos meses de seca. Deus, Ele quer que a gente confie nele. Amém? Senhor, eu olho para ti, sei que a minha vida está em tuas mãos, por isso nada temerei, posso descansar e confiar em ti. Meu refúgio, a minha rocha, minha torre forte, o meu Salvador, o meu amigo, o Deus que é fiel. Confia no Senhor.
abalará, pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará. Senhor, eu olho para ti, sei que a minha vida está em tuas mãos, por isso nada temerei, posso descansar e confiar em ti, meu refúgio, a minha rocha, minha torre forte, o meu Salvador, o meu amigo, o Deus que é fiel, digno de todo louvor. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Firmado está, jamais se abalará, pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Firmado está, jamais se abalará, pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará, pois o Senhor, somente o Senhor, nunca falhará. Amém, Senhor. Nós juntos, Senhor, declaramos que confiamos em Ti, acima, Senhor, das situações ao nosso redor, das nossas dificuldades, Senhor. Tu és digno, és fiel, és amoroso, bondoso, misericordioso. Nós, Senhor, olhamos além, Senhor, do que nos rodeia e vemos um Deus que permanece imutável, e nós colocamos a confiança nesse Deus, que é o mesmo hoje, amanhã e sempre será. Nós Te amamos, Senhor, e declaramos que desejamos crescer nesse relacionamento, nessa confiança em Ti. Nos ensina, Senhor, a confiar mais e nos faz, Senhor, um coração, nos dá um coração moldável, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.